Hoje eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, explicando que esse vídeo ele não está sendo produzido nas quartas-feiras, porque o tema de hoje é um tema de bastante relevância e permite, se é que nós podemos assim dizer, uma edição extra, uma edição especial desses nossos vídeos que temos todas as semanas e que vocês tão gentilmente têm acompanhado aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do uso da ivermectina no tratamento ou até mesmo na prevenção do Covid-19. O que será que existe de verdade ou de mentira a respeito disso na literatura médica? Eu fiz questão de colocar aqui do lado para vocês todas as minhas qualificações. São essas qualificações que, se vocês quiserem conferir, me dariam um certo respaldo para estar falando sobre isso. Eu sou professor universitário, sou cardiologista pela Associação Médica Brasileira, também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui também vocês podem encontrar o número do meu registro de qualificação de especialista, além do endereço do site que hospeda o meu currículo no sistema Light. Desculpe, no sistema Lattes. Então, vamos ao vídeo. E eu gostaria que, antes de mais nada, aqueles que ainda não estão inscritos aqui no canal, inscrevam-se. Isso é de uma forma muito fácil, basta vocês clicarem para se inscrever e depois que já estiverem inscritos, cliquem também no sininho e recebam a notificação de vídeos. Nós temos vídeos toda semana sobre vários assuntos da cardiologia e da medicina em geral, como esse que nós estamos colocando aqui hoje. Então, vamos ao vídeo. Esse formato de vídeo vai mostrar para vocês o que eu fiz com relação à procura do que existe de verdade sobre a ivermectina no mundo. E eu fui perguntar onde? Eu fui perguntar no FDA, que é o rigoroso sistema de aprovação tanto de alimentos quanto de fármacos nos Estados Unidos. E eu perguntei então ao FDA, como é que eu posso prevenir a Covid-19? E eu achei que eles fossem me dizer, usem tal fármaco, usem aquele outro. Eu fui com esse intento. Mas, na verdade, o que o FDA recomendou, e essa pesquisa foi feita ontem, dia 4 de julho de 2020, o FDA reforça aquilo que nós já estamos sabendo há bastante tempo. A maneira correta que nós temos de prevenir o Covid-19, infelizmente, ainda é lavar as mãos, usar as máscaras, e aí eu faço uma outra ressalva. Usar máscaras não avalia ou não permite um contato social mais próximo. Quando nós estamos usando máscara, nós também temos que manter um distanciamento de pelo menos 1,5 metro de outra pessoa. Então, o distanciamento social, a lavagem constante das mãos, evitar colocar as mãos nos olhos ou em outras regiões de mucosa, e também o uso das máscaras e mantendo o distanciamento social, inclusive com as máscaras, eles são, até hoje, a maneira mais eficaz para o tratamento e para a prevenção, para a prevenção do Covid-19. E eu perguntei também, então, para o FDA, será que o FDA aprova algum medicamento para a Covid-19? E qual foi a resposta? Não. O FDA não aprovou nenhum remédio para o tratamento do Covid-19. Perguntei para eles também, será que vocês aprovaram algum remédio que seja específico para o tratamento do Covid-19? E a resposta também foi não. O FDA não aprovou nenhum fármaco novo, e eu achei que pudesse ter algum lapso da minha parte, que eu não reconhecesse ainda, não conhecesse ainda o uso da ivermectina, mas não, o FDA me respondeu que não. O FDA não aprovou nenhum fármaco específico para o tratamento do Covid-19. E outra questão que merece também uma reflexão muito oportuna nessa situação que nós estamos pesquisando ainda com relação à ivermectina é a respeito da cloroquina ou hidroxicloroquina, como queiram, sobre o tratamento da ivermectina. Notem, se nós formos procurar, como eu fiz, no site do Ministério da Saúde, que, diga-se de passagem,
está há mais de 60 dias sem um titular no Brasil, nós vamos ver que a hidroxicloroquina, pelo FDA, desde o último dia 15 de junho, não está mais figurando na lista dos remédios que são passíveis de serem utilizados para o tratamento da Covid-19. Então, cloroquina ou hidroxicloroquina não são aprovados pelo FDA. Agora, no dia 15 de junho desse ano de 2020, o FDA revogou a portaria que autorizava, em tempos de exceção, o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina para o tratamento dos pacientes com Covid-19. Como o FDA não detém todo o conhecimento do mundo, eu fui fazer uma busca sobre a ivermectina nos mais variados links de busca das bibliotecas internacionais e também dos periódicos médicos mais acreditados no mundo todo, os que têm maior relevância. Comecei então pela Inglaterra. O que diz o British Medical Journal? Existe algum tratamento, e eu usei a mesma frase, a mesma palavra-chave em todas as pesquisas. Usei apenas uma palavra-chave, tanto no FDA quanto em todos os bancos de dados internacionais. Usei apenas ivermectin use in COVID-19. Foi, então, British Medical Journal, como vocês veem aqui nesse print de tela que eu fiz da minha busca. Não existem registros para essa busca. Também fui procurar no jornal da Associação Médica Americana, o JAMA, ou Journal of American Medical Association. Será, e usei também a mesma palavra-chave, ivermectin use in COVID-19. O que eles me disseram? Não teve resposta. Ou seja, nem o British Medical Journal, nem o JAMA tiveram qualquer registro de trabalhos publicados, seja trabalhos clínicos randomizados, sejam grandes trials, sejam experiências clínicas, nenhum desses periódicos teve nada. Até a data de hoje, dia 5 de julho de 2020, não tiveram nada a respeito de ivermectina. Se eles não têm, será que se nós fizéssemos, então, uma busca um pouquinho mais refinada no banco de dados PubMed, que reúne várias publicações indexadas no mundo inteiro, e usei novamente a mesma palavra-chave, ivermectin use in COVID-19. Aqui sim me mostraram, nessas publicações, algumas publicações falando sobre o uso da ivermectina. Porém, nenhuma delas, nenhuma, faço questão de frisar pela enésima vez, nenhuma disse nada em relação ao uso da ivermectina em humanos na data de hoje. Essa pesquisa eu fiz ontem, uma pequena busca, não tenho a pretensão de fazer nenhum trabalho científico, nenhum tratado científico, eu apenas fiz uma busca dada a emergência e a importância desse tema. Vamos ver o que nos mostram alguns trabalhos catalogados nesse banco de dados internacional. Primeiro, um editorial dessa revista a respeito de tratar com rigor, com o máximo de rigor possível, o uso da ivermectina. O que os autores disseram? E se vocês me permitem, eu vou ler. Antes de considerar a implementação do uso de ivermectina para o tratamento do SARS-CoV-2, é necessário haver trabalhos clínicos de grande relevância e bem conduzidos, avaliando o impacto sobre a farmacocinética desse medicamento. Como nós vimos, não existe trabalho bem conduzido ou mal conduzido, não existe trabalho em nenhum dos jornais mais importantes, em nenhuma das publicações mais importantes no mundo todo a respeito da ivermectina. Vamos adiante. Essa outra publicação, publicada e editada pela Elsevier, que é uma editora de bastante prestígio internacional, os autores disseram o seguinte, vou ler também para vocês, se vocês me permitem.
as altas concentrações de fármaco ivermectina que foram necessárias para agir in vitro. E olha só, vou fazer um parêntese aqui. Por que surgiu essa ilação, essa esperança em cima da ivermectina? Porque já há algum tempo, há uns 3 meses, uns pesquisadores da Austrália disseram que havia conseguido impedir a replicação viral dentro do tubo de ensaio. Não foi entre pessoas, mas dentro do tubo de ensaio, com ivermectina. Aí as pessoas podem perguntar assim, poxa, mas por que usar um fármaco que é antiparasitário para tratar uma doença que é viral? Existe, a medicina permite que isso seja feito. Ainda hoje, exatamente hoje, dia 5 de julho, reforça-se uma outra notícia, só vou dizer isso para vocês a título de ilustração. Um fármaco que inicialmente foi desenvolvido e trabalhado para o tratamento do diabetes, no caso a dapaglifosina, sabe o que se descobriu? Que ele é excelente, maravilhoso para o tratamento da insuficiência cardíaca. Quando? Quando se descobriu isso? Depois de muito tempo de uso para o diabetes, viu-se que os diabéticos que utilizavam esse fármaco, eles também se beneficiavam e que eram portadores de insuficiência cardíaca, eles também se beneficiavam do uso da dapaglifosina para o tratamento da insuficiência cardíaca. Então, às vezes, a medicina permite que um fármaco que, ora, seja utilizado para uma indicação, possa fazer-se pesquisa com ele a respeito de atuação em outros lugares. Não foi isso que aconteceu com a ivermectina. Não é isso que está acontecendo com a ivermectina. Não existe nenhum tratamento sério publicado no mundo todo, conforme vocês mesmos viram aqui nessa minha pesquisa, respaldada por esses bancos de dados, nos quais eu me referi a vocês, e agora vou ler novamente o que as altas concentrações desse fármaco, que foram necessárias para tratar no laboratório, no tubo de ensaio, o que foi necessário? As altas concentrações do fármaco ivermectina, que foram necessárias para agir in vitro sobre o Covid-19, recomendam atenção para seus efeitos, quando usada a dose necessária para o tratamento dos pacientes. Um estudo de fase 1 para um fármaco, para vocês terem ideia, para um fármaco ser indicado para o tratamento de alguma doença, precisa ser um fármaco que já passou pelo menos pela fase 3. Não existe ainda tratamento de ivermectina de fase 1, sequer que seja. Então, um estudo de fase 1 é absolutamente necessário antes de recomendar esse uso. E o FDA, eu voltei para ele e perguntei novamente: FDA, será que eu posso usar ivermectina para prevenir ou tratar o Covid-19? Qual foi, então, a resposta do FDA? Não. Eu perguntei: devo tomar ivermectina para tratar ou prevenir Covid-19? E a resposta foi simplesmente não, não se deve. Não há nenhum embasamento científico para isso. Aí vocês podem me perguntar assim ou fazer tal observação: mas, Manuel, todos os médicos estão prescrevendo e todos os médicos também estão tomando a ivermectina. Como é que fica? Vamos então lembrar, e nós já temos um vídeo sobre isso, o que é grau de recomendação e nível de evidência. Quando nós prescrevemos um fármaco para qualquer problema dentro da medicina, nós temos que saber qual é o peso, qual é o significado que esse fármaco realmente tem. Ele é aprovado ou ele não é aprovado para isso? Vamos fazer de conta que nós utilizemos agora a dapaglifosina para tratar a insuficiência cardíaca. Já podemos tratar? O que diz o grau de recomendação e o nível de evidência? Nós temos 4 graus de recomendação, do 1, 2A, 2B, 3 e 4. O grau de recomendação 1 é aquele que existe consenso e existe evidência em favor da indicação. Isso
é conseguido quando o fármaco já está bastante consagrado. Então, eu tenho um fármaco, eu tenho uma medida terapêutica qualquer, que tem um grau de recomendação 1. Vamos ver qual o nível de evidência dessa recomendação. Ah, olha, eu tenho também 5 níveis de evidências, A, B, C, D. Ou melhor, 4 níveis, desculpem. É fruto da empolgação com a matéria. Nós temos um nível de evidência A, que é aquele onde múltiplos ensaios clínicos controlados, aleatórios, provaram essa recomendação. Então, quando nós temos uma terapêutica que diz assim, não, olha, o grau de recomendação é 1, porque tem um consenso, e temos também evidência em favor dessa indicação. E qual é o nível dessa evidência? Quem que disse? Olha, temos múltiplos ensaios clínicos controlados, aleatórios, dizendo a respeito disso. Então, seria consenso, seria natural que nós usássemos esse fármaco. Muito bem, eu não posso usar, então, se não estiver dentro dessa indicação? Vamos ver. Se eu tenho um fármaco, por exemplo, vamos supor que a ivermectina fosse, não é, mas vamos supor que ela fosse de grau de recomendação 2B. O que diz grau de recomendação 2B? Olhem só. 2B, existe divergência e divisão de opiniões. Aqui a ivermectina nem divergência tem. Todas as publicações dizem não. Acabou. Então, se para a ivermectina não é 2B, resta ela ser 3. Ou seja, podem ler o que está escrito, não se recomenda. E qual que é o nível de evidência? Nós não temos no nível de evidência A, ou seja, nós não temos múltiplos ensaios clínicos controlados, aleatórios. No B, nós não temos um único estudo clínico controlado aleatório. Nós não temos também, para ser C, uma série ou relato de casos. E nós não temos nem consenso de especialistas. Então, está claro que a ivermectina hoje deve ser olhada, o seu uso deve ser estudado dentro dessas evidências. Muito bem, mas aqui no grau de recomendação e nível de evidência, não diz assim, o médico que fizer isso, ele está fazendo coisa errada. Não, o que nós temos são evidências. Se algum médico quiser utilizar, não há problema, ele responderá por isso. Ele tem, ele tem o dever ético de responder por isso. Ele sabe por que ele está recomendando o uso da ivermectina e ele vai dizer, com certeza, o porquê, mesmo que eu não saiba, até mesmo para me esclarecer. E o que diz o Código de Ética a respeito disso? O Código de Ética, ele é muito claro nos seus princípios fundamentais. Aqui mesmo, no parágrafo 4, ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão. Se ele, então, quiser usar um fármaco que ainda não temos comprovação científica, e eu reconheço, estamos numa situação de exceção, nós estamos numa pandemia que, às vezes, exige pressa, exige-se medidas que sejam excepcionais. Porém, não é o caso da ivermectina. E o que mais diz o Código de Ética Médica dentro dos princípios fundamentais? No parágrafo 21, no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Os pacientes que quiserem fazer uso, desde que adequado ao caso e cientificamente reconhecido, o médico pode fazer uso. De repente, eu não conheço nenhuma indicação, mas esse colega médico que usa, que prescreve, poderia até me esclarecer a respeito disso. Com relação ao uso da ivermectina, era essa a minha informação de hoje. Ou, em resumo, até hoje, dia 5 de julho de 2020, nós não temos evidências nem graus de recomendação que permitam, à luz do que a ciência hoje registra,
não temos condições de prescrever ivermectina, seja para a prevenção do Covid-19, seja para o tratamento da Covid-19. Eu fiz também essa mesma pesquisa no Ministério da Saúde. Porém, quando eu vi que o Ministério da Saúde do Brasil ainda recomenda uso de hidroxicloroquina para o tratamento de Covid-19, eu desisti de procurar nesse banco de dados. Por quê? Quando toda a comunidade científica internacional está dizendo para não usar, e apenas uma publicação, apenas no caso, o Ministério da Saúde brasileiro, que não tem sequer ministro da Saúde, está dizendo o contrário, eu prefiro não acreditar. Me reservo o direito de não acreditar. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer por terem acompanhado esse vídeo até esse instante e peço, se vocês gostaram, deem o like, compartilhe com seus amigos, façam e vocês estarão fazendo uma medida de ajuda ao controle da doença se vocês compartilharem esse vídeo. Inscrevam-se aqui no canal, acompanhem os nossos posts na rede social, em todas as redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Telegram, estamos no Twitter, todas as mídias sociais. Para quê? Para levar informações que são meramente científicas, sem fazer juízo de valor. Acredito que eu tenha cumprido os preceitos éticos com essa publicação e agradeço a todos vocês. Muito obrigado e até quarta-feira com um novo vídeo. Agora, da maneira usual para o nosso canal. Muito obrigado a todos e até quarta-feira.